Bom, em primeiro lugar, António, dar-lhe as boas tardes, boas noites a si, enquanto moderador, ao João e à Rita, dar aqui uma nota inicial que permitam-me. Eu, eu não sou apologista de se falar dos que não estão presentes, mas tenho muita pena que num tema com esta importância, e que eu acho que é cada vez mais importante, que não estejam representados a totalidade dos partidos que estão representados na Assembleia Municipal. Assim tenho pena. Aliás, acho que nós todos, quando abraçamos certo tipo de cargos de representação pública, temos que perceber, e essa também é uma coisa que vamos falar, aquilo que estamos a fazer e a responsabilidade que temos. E em temas desta importância não podemos falhar. O João com certeza que fez o seu esforço para estar aqui hoje, a Rita com certeza que fez o seu esforço e eu também. E todos deviam estar aqui. E portanto eu não podia deixar de dizer isto. Se quanto à questão do tema que aqui nos traz, reparem, quando se falam na questão das práticas e da relação com os cidadãos, na questão das práticas eu acho que há aqui uma questão, há um aspecto essencial, dois aspectos essenciais, a seriedade e a postura. A seriedade e a postura têm que obviamente fazer parte de um conjunto de práticas que os titulares de cargos públicos devem ter. Depois a relação com os cidadãos. Nós temos que ser honestos, a relação com os cidadãos não é apenas, como se quer fazer crer, uma relação dos políticos ou dos titulares de cargos públicos relativamente aos cidadãos. Isto é uma estrada com dois sentidos. Os cidadãos também têm que procurar, como o João dizia bem, com os meios que lhes são fornecidos e interagir com os políticos. E mais, numa temática que nós já aqui falámos, quando os cidadãos se excluem de participar, nomeadamente através do seu direito de voto, os cidadãos não estão apenas a sancionar os políticos, estão a dizer que não querem ter nada a ver com os seus direitos, e isto é uma coisa grave. Depois há uma outra questão, ou ligada a esta questão, que é a importância desta expressão e destes sinais. Quanto às formas de fazer política, as formas de fazer política nós podemos estar a ter aqui uma discussão durante muito mais tempo do que vamos ter. E porquê? Porque nós todos fazemos política no dia-a-dia. Nós fazemos política com os nossos filhos, com os nossos animais de companhia, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, nós fazemos política. Ponto. Porque o ser humano é um ser não apenas social, mas é um ser político. E, portanto, quando falamos de formas de fazer política, nós temos que enquadrar que estamos a falar de formas de fazer política, neste caso, no desempenho de cargos públicos, como o João desempenha, a Rita desempenha e eu desempenho. E aqueles que não estão aqui deviam estar, desempenham. Portanto, e nós quando falamos acerca deste assunto, neste enquadramento, eu volto a dizer, nós temos que saber aquilo que estamos aqui a fazer. E infelizmente eu julgo que hoje em dia, fruto desta sociedade de consumo imediato, fruto desta forma de viver tudo a 100 a hora ou 200 km/h, fruto disso, muitas vezes eu julgo que existem pessoas que são colocadas numa situação de desempenho de cargos públicos que nem sempre têm a preparação, a cultura, o conhecimento histórico para às vezes perceberem bem o que é que estão a fazer. E eu julgo que cada vez mais estamos a passar por um momento em que a própria sociedade portuguesa está a mudar, e eu acho que está efetivamente a mudar a sociedade portuguesa, por variedíssimas razões, e que o próprio contacto que nós temos com as redes sociais e com esta forma de vivermos as redes sociais faz com que nós acabemos por estar muitas vezes a atravessar um momento de soundbites e não um momento de conteúdos. E eu acho que é importante que seja dado o exemplo pelos titulares de cargos públicos, um exemplo de conteúdo, de responsabilidade, porque senão não vale a pena nós dizermos, como eu disse há bocado, que os cidadãos se devem interessar mais pela vida política, se esse exemplo não for dado por quem é titular de cargos públicos. E, portanto, eu quanto a isso acho que é essencial. Quanto ao papel do PSD nisto tudo, eu deixarei para a segunda intervenção, eu queria só fazer este enquadramento inicial. Okay. Obrigado. O Ricardo Andrade, pronto, estou sempre a querer prejudicar o Ricardo Andrade, mas é que ele tomou posição,
Ele mudou da posição de um lado para o outro e eu eu não mudo posições de um lado para o outro, eu sou até muito coerente. mudou, estava aqui mais à esquerda, passou para a direita. Não, Ok. mas depois desta piada política e dizer às pessoas lá em casa que há aqui uma coisa até para este pequeno à parte que eu acho que é importante que as pessoas percebam. A política não tem que ser e não deve ser um campo de batalha como as pessoas julgam, que nós temos que estar sempre todos zangados uns com os outros, aborrecidos uns com os outros. Quer dizer, nós podemos ter debates de ideias sem estarmos aborrecidos uns com os outros, sermos veementes, mas podemos estar como estamos hoje os três e como tivemos a semana passada, bem dispostos e com alguma... Provocou alguma estranheza. E com alguma alegria. Mas lá está, António, essa estranheza é algo que é também a nossa obrigação combater e fazer com que as pessoas percebam que nós somos seres humanos e seres sociais como as pessoas que nos estão a escutar lá em casa. E por isso temos pessoas com que nos damos menos e com que nos damos mais e temos as nossas posturas pessoais. Mas depois desta parte dar aqui só algumas notas e avisando que esta intervenção pode ser um bocadinho partida, porque eu fui tomando notas daquilo que os meus colegas de painel e debate foram falando e dar aqui alguns apontamentos. O primeiro apontamento é quanto a esta questão que o João Franco falou de uma participação e de uma introdução deste direito de petição no regimento da Assembleia Municipal. Eu acho que é uma proposta interessante, acho que é uma proposta extremamente interessante e acho que no futuro e no próximo mandato quem estiver na Assembleia Municipal deve efetivamente mas uma introduzir esta petição com a entrada automática no ponto, ou uma petição que tem que ser aprovada pela Assembleia para depois ser ponto da ordem? António, isso depois os moldes os moldes e os modelos caberá a quem está na Assembleia Municipal decidir, mas eu acho que o primeiro princípio é um princípio já de si extremamente interessante. Depois, eu como já disse várias vezes em público e até sem ser em público ao António, eu sou uma pessoa mais de revoluções silenciosas do que de revoluções de boom, de rua, mas isso é de cada um. Depois dar aqui uma nota também a uma frase que a Rita teve, que eu acho extremamente interessante, que é sobre existem várias formas de fazer política. Eu concordo com a Rita, existem várias formas de fazer política, no entanto, eu acho que deve haver um rumo e um conjunto de práticas que, como eu já disse, no que diz respeito à atividade política, que essas devem ser transversais a todas as maneiras de fazer política num sítio e noutro. E, portanto, queria deixar esta nota. Quanto à questão que já aqui falou, quer o João, quer a Rita, de os jovens estarem mais ou menos interessados, eu acho que há aqui uma questão que ninguém se pode esquecer. Nós não podemos, e com o devido respeito, comparar a geração do João como, por exemplo, a geração da Rita, ou como a minha, ou como outras gerações. E não podemos porquê? Porque as causas, que eram causas na altura em que o João tinha 16, 17, 18 anos, não são iguais às causas quando a Rita tinha 15, 16, 17, ou eu. E, portanto, isto às vezes marca um bocadinho. E nós não podemos ser injustos em dizer que os jovens participam mais ou menos, se chegamos à conclusão que os jovens também hoje em dia têm um tipo de causas diferentes. E a Rita deu um exemplo que eu acho extremamente interessante, que é esta causa das alterações climáticas juntou os jovens. Porquê? Porque é uma causa que lhes diz respeito. E diz-lhes mais respeito isso do que, desculpem lá, ou discutirem do que os jovens estarem aqui a pedir para haver debates quinzenais ou não haver debates quinzenais na Assembleia da República. E, portanto, nós não podemos ser injustos com os jovens e dizer que eles têm menos participação se houver uma desidentificação com as causas que os próprios titulares de funções públicas levam. Assim, portanto, eu acho que isso é interessante. Outra coisa que eu gostava de dizer aqui ao João Franco, uma questão. Eu percebo que o João Franco elogie o trabalho do Ricardo Leão. Eu acho que o Ricardo Leão tem sido um bom presidente da Assembleia. Aliás, e sou honesto, muito melhor presidente da Assembleia do que a última presidente da Assembleia, que levou a Assembleia para um rumo com o qual eu não concordo, que é um rumo de uma Assembleia subjugada à Câmara Municipal. Acho que o Ricardo Leão tem trabalhado muito assim para que isso não aconteça, mas vamos ser honestos. O Ricardo Leão muitas vezes consegue fazer isso porque há um partido com alguma preponderância, que é o PSD, que
e não nega o seu programa eleitoral, e foi o único partido de todos os que estão representados na Assembleia Municipal que disse ao que ia relativamente à Assembleia Municipal e que impôs uma série de coisas fundamentais, nomeadamente isto que o João falou, haver sessões descentralizadas e tudo isso. O PSD foi aquele partido, quando a CDU queria impedir, por uma questão técnica, que houvesse Assembleias Municipais centralizadas para falar de temas dos locais, foi o PSD que ajudou a desbloquear a situação. E, portanto, João, eu compreendo a sua análise e a tua análise, mas, no entanto, eu acho que, eu tenho aqui que dizer que se hoje em dia a Assembleia Municipal, apesar de alguns partidos políticos na Assembleia Municipal quererem muitas vezes descredibilizar a Assembleia Municipal, eu acho que a Assembleia Municipal tem sido assim, cada vez mais participativa, cada vez mais fiscalizadora e cada vez mais reivindicativa, é porque existe um partido como o PSD que tem sido também um bocado o motor disso tudo. Não estou aqui a dizer que o Ricardo Leão não tem responsabilidade nenhuma, quero dizer, ele tem, porque com um Presidente da Assembleia Municipal que não tivesse as perspectivas que o Presidente Ricardo Leão tem, isto seria impossível. Mas é um bocadinho a fome e a vontade de comer. Sai a proposta. Repare, a proposta sai dele, mas eu não sou pessoa de revelar o que se passa em conferências de líderes, mas, assim, mas quem lá esteve sabe como é que as coisas, como é que muitas vezes as coisas acontecem. Repare, a Rita ainda no último debate falava sobre a questão, e voltou aqui a falar... O tempo, Ricardo. Desculpe, e voltou aqui a falar na questão da opacidade das decisões e não sei o quê. O PSD tem sido o partido mais reivindicativo a esse nível. E o PSD tem sido, outra vez, o verdadeiro motor. Mas mais. A própria questão de haver suporte técnico-administrativo para os estados municipais, assim, poderem ter um trabalho mais proveitoso, foi o PSD que introduziu. E contra muita gente. E, portanto, isto tem que ser dito. Há aqui uma coisa que eu confesso ao Rita. Há aqui uma coisa que eu não posso perceber. É assim, eu não posso perceber como é que um deputado municipal diz que tem que andar à procura do que é decidido em reunião de Câmara. Eu, enquanto deputado municipal, recebo o acesso às atas da sessão de Câmara e recebo por e-mail e recebo com imensos deputados municipais a receberem também, porque fez lá no assunto. Ricardo, eu disse o cidadão. Não estava na... Então fui eu que percebi mal. Não, então fui eu que percebi mal. Agora, há uma coisa que é certa. O boletim municipal não é disponibilizado apenas aos deputados municipais. O boletim municipal está público e está no site da Câmara. E, portanto, esse boletim municipal diz muitas vezes. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em perceber isto. Agora, há aqui uma questão que, e para terminar, eu tenho que só dar este apontamento acerca de uma coisa que o João Franco disse. É quanto à seleção e à qualidade das pessoas. Eu acho que nós, de geração para geração, vamos ter sempre pessoas mais qualificadas. Sempre. Porque, graças a Deus, vai havendo mais acesso à informação, vai havendo mais acesso a meios, e porque cada vez mais as pessoas são, e os jovens, e nisto tenho que dar esta nota, os jovens são cada vez mais competitivos, no bom sentido, e portanto acho que é muito mais fácil haver essa qualidade que o João diz. E quanto aos jovens no Conselho de Louros, deixem-me falar pelo PSD, eu acho que o PSD tem jovens de imensa qualidade, quer na JSD, quer sem ser na JSD, mas acima de tudo, eu acho que esta seleção e que esta qualidade no PSD se transmite de uma outra forma. O PSD hoje em dia tem pessoas que há uns anos não estavam ligadas à política e que agora estão. E por isso é que eu também acho que o PSD cada vez mais tem travado estas batalhas pela transparência, pelo combate à opacidade, pela aproximação às pessoas, porque o PSD tem feito esta renovação, esta revolução tranquila dentro de si, e portanto eu acho que o PSD tem dado aí esse exemplo. Assim os outros partidos também o sigam. Sim, já terminei. Obrigado, António. Bom, eu primeiro gostava de dizer que este debate, apesar de estarem representados menos partidos políticos do que aquilo que às vezes costumam estar, tem uma coisa também fantástica. É que o moderador passou desta vez muitíssimo interveniente e, portanto, parece que estão 4 partidos políticos representados. Acho que falta aqui mais um salzinho e eu tenho que fazer o papel de diabo. Muito bem. Mas depois desta pequena provocação, dizer uma coisa. Eu, quando ouço o João Franco, lembro-me, e quando tenho ouvido o João Franco ao longo deste debate, tenho-me lembrado sempre de uma coisa, que é
que o PSD foi o único partido nas eleições legislativas que falou a sério sobre a reforma do sistema político, que não deixa de estar muito ligada a esta questão das práticas e a tudo isso. E que lançou um repto ao Partido Socialista, que o Partido Socialista não só não agarrou, como ainda por cima o que fez é uma coisa que é muito negativa para a democracia e para esta confiança que tem que haver entre eleitos e eleitores, que foi pôr uma coisa no seu programa eleitoral e depois quando vai para o programa de governo deixa aquilo. E eu acho que isso é péssimo. Acho que esta noção de que quando uma pessoa diz uma coisa tem que manter até ao fim, como o PSD, quer goste, quer não, aquilo que defendeu no seu programa eleitoral a nível autárquico e a nível legislativo, sempre manteve, portanto em Loures e no país, é este tipo de credibilização que nós temos que ter. E portanto acho que esse é um péssimo exemplo que foi dado. Gostava também de esclarecer aqui uma coisa. Rita Sarrico, eu há bocado quando falei nos jovens e nas alterações climáticas foi o exemplo que tu deste. Sim, foi só por isso, porque eu concordo contigo. A questão das alterações climáticas é uma questão que tem que ser global, que não é só dos jovens. Mas como eu peguei um bocadinho nesse exemplo, e como estava a falar dos jovens e identificação, peguei nesse exemplo para dizer, e não quis nunca dizer que é uma luta que é só dos jovens. De longe, eu acho que isto é, repare, e nunca poderia ser, porque os menos jovens também se preocupam com o futuro e com o mundo que vão deixar, não é? E com a terra que vão deixar aos restantes. E, portanto, nunca pedi e queria fazer esse esclarecimento. Uma outra nota que eu queria aqui deixar. Eu acho que aconteceu aqui hoje uma coisa que entronca naquilo que eu vou dizer, que é a política não pode ser encarada como um campo de batalha. A política não pode, e isto tem que ser demonstrado às pessoas, a política não pode ser encarada como um combate belicoso entre forças políticas. A política tem que ser uma coisa exatamente como é a sociedade. A política tem que ser, e a política partidária e não partidária tem que ser um reflexo da sociedade. E se nós temos uma sociedade onde eu acho, ao contrário do que muita gente tenta às vezes transmitir, onde eu acho que temos uma sociedade tolerante, acho que temos uma sociedade inclusiva e tudo isso, isso deve estar na política. E não devemos às vezes ficar demasiado agarrado aos jovens e os menos jovens, os mais paternalistas e os menos paternalistas, estes e aqueles. Eu acho que nós devemos ser mais inclusivos nesse sentido. Portanto, esta nota eu queria deixar. Há aqui uma coisa em que eu não vou entrar, que foi aquilo que eu assisti há bocado, que é esta questão de quem é que é o pai da criança no que diz respeito à introdução de causas fraturantes na política portuguesa. E por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu não acho que esse debate seja minimamente interessante. E em segundo, porque acho que esse debate tem um erro de base. É que eu não acho que uma questão por ser mais polémica é mais fraturante. Ponto. E como não acho que o PSD tem sido muitas vezes aquele partido que na sociedade portuguesa, porque é verdadeiramente, quer se queira quer não, o partido mais português de Portugal, acho que o PSD tem muitas vezes ao longo da sua história, porque é um país que vem das entranhas da sociedade portuguesa, acho que é o partido que verdadeiramente lançou imensas causas fraturantes. Não andei aqui a assinar a bandeira das causas fraturantes. Porque aquilo que pode ser causa fraturante para o João ou para a Rita pode não ser para mim. E portanto queria deixar esta nota também. Outra coisa é, e quando nós falamos, e puxando isto outra vez aqui para Loures, a forma como nós ligamos, João, só um segundo se me permites, a forma como nós ligamos as coisas, como nós nos comportamos enquanto partidos à Assembleia Municipal é fundamental. E nisto, volto a dizer, o PSD, de todos os partidos que têm assessoria técnica ou administrativa e que têm pessoas a suportar e a ajudar os Estados municipais, é o único partido na Assembleia Municipal que tem um horário de atendimento publicado e mostrado à população quando é que ele existe, além de qualquer pessoa, como é muito normal, vai logo ao gabinete e bate à porta e vem discutir e falar com o PSD. Mas tem um horário de atendimento e fez esse horário por uma razão, porque quis dar o sinal às pessoas de que está verdadeiramente aberta à população. E utilizou, como a Rita há bocado assim referiu, uma coisa muito importante, que é o partido todos os meses, ou a bancada do PSD na Assembleia Municipal todos os meses, publicita este horário de atendimento nas redes sociais de forma a propiciar esse debate e este contacto que, assim como a Rita disse, é muito normal nós, deputados municipais, recebermos contactos e os partidos receberem contactos da população. E nós utilizamos isto, mais uma vez, o PSD a demonstrar com esta preocupação.
Agora deixem-me dar aqui uma pequena provocação à Rita. Ouvir o Bloco de Esquerda falar sobre habitação é sempre para mim uma coisa fantástica, tendo até aqui no município, aqui muito próximo de nós, que é o município de Lisboa, vendo algumas coisas que se passaram no Bloco de Esquerda em Lisboa, é sempre muito curioso, mas isto foi uma pequena provocação, nada de maldade, mas e não podia deixar. Outra questão que nós não nos podemos... Eu sou um tempo, Ricardo. António, eu não vou discutir tempos, porque se hoje vamos a falar em tempos e interrupções e tudo isso, eu, ao contrário do que costuma ser habitual, eu hoje perco aos pontos. Eu ouvi apresentar conta. De tempo, E portanto, deixem-me só dar uma nota final, que é a seguinte. Nós, quando decidimos, assim, quando temos a oportunidade e decidimos exercer certo tipo de funções, não nos devemos esquecer de que funções são essas. E não nos devemos esquecer da nossa missão. Porque não vale a pena dizer-se que a nossa marca são as pessoas. Não vale a pena dizer que nós pensamos primeiro nas pessoas. Não vale a pena dizer 1000 coisas se depois na prática nós não demonstrarmos isso. E portanto, quando nós fazemos, e isto começa tudo quando nós admitimos e tomamos a decisão muito solitária de concorrer a eleições, com todos os riscos que existem em termos pessoais, e acho que se quer o João, quer a Rita percebem isso bem, assim, nós quando nos candidatamos a cargos, estamos sujeitos a escrutínio, mas temos sempre um desígnio muito grande, que é o desígnio de representar as pessoas. E portanto devemos ter essa preocupação, que é de representar as pessoas. E quando o fazemos, devemos fazê-lo em toda a sua latitude. E há uma latitude fundamental, que é a do exemplo. E por isso, eu termino esta nota final com o seguinte: eu não tenho dúvidas nenhumas, eu acho que todos os partidos fazem aquilo que têm a fazer, mas eu não tenho dúvidas nenhumas, e o António já está habituado a que eu termine desta forma, que neste momento o partido que mais se comporta de uma forma séria, consequente, responsável, de uma verdadeira alternativa à governação que temos tido em Loures desde sempre, é o Partido Social Democrata. Não tenho quaisquer tipo de dúvidas disso. E demonstra, e como falaram aqui em jovens, desde os mais jovens aos menos jovens, desde os mais recentes aos menos recentes, o PSD demonstra em tudo. O PSD tem exemplos extraordinários de pessoas que abraçaram esta questão dos cargos públicos e da representação pública das pessoas como uma verdadeira missão. E, portanto, isto é que eu acho que também eu não podia deixar de vos dar esta nota e de fazer um pedido a todos os que estão aqui e a todos os que não quiseram vir. Se calhar nós temos cada vez mais que estar a credibilizar a política e temos que cada vez mais procurar não ir aos temas que julgamos mais apelativos, às coisas que nos dão mais protagonismo, mas temos que ir às coisas que são verdadeiramente mais importantes para as pessoas, porque senão não teremos nunca a capacidade de dizer às pessoas que as estamos a representar, e isso eu acho que é fundamental. António, peço desculpa, eu vou-lhe dar um exemplo prático. Nós aprovámos, apresentado pelo PSD, mas pronto, aprovámos, não interessa quem é que apresentou. Sim, várias coisas, mas, sim. Apresentámos uma questão relativamente aos testes serológicos no município. Sim. Foi aprovada. Nós sabemos que a Câmara nunca vai fazer testes serológicos, mas no dia em que o Instituto Ricardo Jorge disse que afinal eram importantes os testes serológicos, ficou uma coisa clara. A maioria política no Conselho de Loures que acha que fazem sentido é a maioria política que tem que dizer, quando começar a ser muito claro que há uma utilidade destes testes, que a Câmara Municipal falhou porque não quis aceitar essa recomendação. E isso tem valor. É que nós não podemos misturar valor vinculativo ou coercivo com valor político. E esse é o seu erro, como é o erro de outras pessoas. É que o valor político é uma coisa muito importante. E é o que a Rita dizia. Sim, mas e isso que o João não já traz disse o antes, almoço para cima da mesa das pessoas. António, mas ouça lá. Mas essa história António, do almoço... eu tenho que lhe dizer isto. Estar aqui a dizer, num debate que vai ser visto por municípios, que as moções e que as recomendações não têm valor nenhum, isso é um erro. Para já, enquanto moderador, penso que não é algo que... Mas o que eu estou a dizer não corresponde à verdade? Acho que pode questionar as nossas... Não corresponde à verdade, António. Tem imenso valor. Ouça, qualquer moção apresentada por um deputado municipal tem imenso valor.
Eu vou dar um exemplo. Eu posso não concordar com o Bloco quando o Bloco apresenta moções a dizer que gostava de ver a bandeira LGBTI aprovada e não foi subida. Ouça, eu posso achar que isso não tem, que isso não é uma coisa que eu defendesse. Sim. Mas eu sou obrigado a dizer que se a maioria dos partidos na Assembleia Municipal acham que isso faz sentido, isso tem que fazer sentido para milhares de pessoas. E isso já tem valor. Agora, nós não podemos misturar e dar aqui com as palavras e dizer que por não ter um valor vinculativo, coercivo, obrigatório, não tem valor, tem e tem muito. Agora, o problema é que nós, repare, isto é como nós dizermos assim, antigamente as comissões eram presididas por 3 partidos em Loures, as comissões da Assembleia Municipal. Eram presididos pelo PS, pelo PSD e pela CDU. Não tinham importância nenhuma, nada, não tinha importância nenhuma. Quando o PSD se bateu para que houvesse uma coordenação por cada uma das forças políticas, alguns já começaram a achar que isto fazia imenso sentido. António, é isto que eu digo que tem que mudar na política. As coisas têm que ser importantes por uma questão de coerência. Nós temos que ser coerentes. A Assembleia Municipal e as moções têm valor não porque o A ou o B apresenta, mas porque são a transmissão da vontade da população. Ponto. Ponto. E isto tem que ser, e isto independentemente da Câmara, as cumprir ou não, porque nisso então vamos a uma coisa mais grave. Então há moções aprovadas em reunião de Câmara, no próprio órgão, que a Câmara demora 2 anos a cumprir, então vamos começar aqui num discurso altamente corrosivo de que nada em lado nenhum serve. Não, nós temos a distinguir o que é valor político, o que é valor coercivo e tudo isso. E vamos ser sinceros, os partidos têm que fazer trabalho político e têm que fazer trabalho de representação política e têm que ser eles a dar o exemplo e têm que ser eles a estar uns ao lado dos outros e ao lado da população. Isto tem que ser assim, não há mais nem mais quanto a isto. E eu digo-lhe uma coisa, enquanto eu estiver na Assembleia Municipal e enquanto o PSD estiver na Assembleia Municipal, há uma coisa que vamos sempre bater. É pela importância que tem a Assembleia Municipal. E olha, eu vou citar aqui até pessoas que não são do meu partido. Eu não vou deixar cair por terra as bandeiras de pessoas como o Pedro Cabeça, como o Pedro Farmaus, e agora para o PSD, como o Armando Militão, como a Susana Toscano e outros, e podia citar o Vítor Edmundo, por exemplo, do Bloco de Esquerda, e pessoas de todos os partidos. Eu não vou deixar cair as bandeiras da importância da Assembleia Municipal e do que aquilo que a Assembleia Municipal deve ser enquanto representação dos munícipes que outros antes de mim e outros ao mesmo tempo que eu sempre se bateram. E eu não vou deixar esse pergaminho cair. Enquanto eu cá andar, enquanto o PSD cá andar, podem ter a certeza que pessoas altamente valorosas, como aquelas que eu disse e outras que eu não citei, de várias forças políticas, vão ter sempre as suas ideias e os seus princípios continuados. E não vou permitir que haja achincalho do próprio órgão ao próprio órgão. Se quiserem fazer isso em outros, façam aquilo que entendam.